o momento que vive o nosso país. Em primeiro lugar, deputada Alides da Mata, deputada Maria do Rosário, destacar a vitória extraordinária que as forças da democracia tiveram no último dia 30 de outubro, enfrentando uma eleição carregada de uso da máquina pública como nunca se viu na história do país, uma eleição marcada por um dos lados como uma fábrica permanente de fake news e de tentativas de distorcer o resultado eleitoral, uma eleição marcada, deputado Frei Anastácio, pelo assédio de empresários atrasados, alguns infelizmente, que procuravam constranger seus funcionários na expressão livre do voto. Contra tudo isto, nós tivemos a vitória de Lula, que não é a vitória do PT, que não é a vitória de Lula, é a vitória de um amplo arco de alianças democrático com partidos, com setores da sociedade, e esses setores querem todos governar este país, senador Beto Faro, querem melhorar a vida do povo brasileiro, querem gerar empregos, querem combater a inflação, querem devolver democracia para o país. Mas nós, presidente Charles Fernandes, ainda estamos enfrentando o terceiro turno do atraso. Bolsonaro e bolsonarismo parece que vieram, deputado João Daniel, só para tumultuar a democracia brasileira. Vieram para anarquizar. E agora o último capítulo da anarquia é dizer que a urna não funcionou só no segundo turno. No primeiro turno, os deputados que vão lá reclamar da urna não falaram nada. E agora, no segundo turno, de repente, algumas urnas não funcionavam. Um amigo até brincou comigo que é como a seleção de um país que perde o jogo, querer anular o jogo, mas só o segundo tempo, onde ela fez gol e outro time não fez. Olha, gente, nós temos que, fora desta brincadeira, dizer a todos os brasileiros, inclusive a boa parte dos eleitores de Bolsonaro que discordam deste radicalismo, desta anarquia, de trancar a estrada, de impedir o povo de ir e vir, e eu peço um minuto para concluir, presidente, de impedir as atividades econômicas, de assustar as pessoas. Eu assisti um vídeo ontem de uma pessoa que gravou lá na cidade de Vacaria. Ele diz assim: isso aqui é um acampamento para derrubar o Lula. Quero dizer para esse cidadão e para todos estes fanáticos do bolsonarismo que a eleição terminou, que agora são 4 anos de governo, e eu só peço 30 segundos, presidente, e se quiserem voltar a governar o país com estas ideias retrógradas, com as ideias de dividir o Brasil, com as ideias antidemocráticas, vão ter que disputar a eleição dentro de 4 anos. Chega de falar em golpe. Quero dizer aqui ao ministro do TCU, Augusto Nardes, chega de conspirar. Chega de apostar na ideia do golpe e da ilegalidade. Este país é um Estado democrático de direito, e eu concluo, presidente, dizendo que as urnas falaram pela democracia, e Lula é presidente, e é presidente para abrir o diálogo, para conversar com setores que votaram em Bolsonaro e que querem um país melhor de volta. Nós queremos abrir o diálogo neste país. Agora seremos firmes e duros com aqueles que querem cometer crime contra a democracia brasileira. Obrigado, nobre deputado Henrique Fontana. Com a palavra, deputada. O ambiente estava muito bom. Estava bom. Chegou um gaúcho. O ambiente já... Não, bem não. Eu só gosto de caciqui, rapaz. Não quero conversa com outro... de Candelária? Sim, mas eu sou de caciqui. Aí, senador Dário, eu acho que vocês são jovens e o espírito público deve prevalecer em qualquer órgão do governo federal. Principalmente numa agência em que vocês têm um mandato, como disse há pouco o senador, é de 5 anos.
Veja bem, nós estamos votando aqui, no dia 23 de novembro, nomes para ocuparem as agências quando daqui a um mês vai ter um novo governo. Uma nova mentalidade e um novo pensamento. Mas eu respeito a pauta que o presidente do Senado impõe e respeito a pauta que o presidente dessa comissão impõe. Então, se foi pautado, nós temos que fazer o nosso dever, votar ou sim ou não. Eu não vou votar contra vocês dois, vou votar a favor. Aqui eu não voto, mas voto lá. Se der quórum hoje, vocês vão ter os nomes sabatinados aqui daqui a pouco. Se der quórum, com certeza vocês serão analisados pelos 81 senadores, das quais alguns estarão presentes. Mas dá a recomendar que a prioridade tem que ser o consumidor, aquela pessoa que utiliza, aquele cidadão que é obrigado a andar num transporte coletivo, andar nas estradas mal cuidadas do nosso país, onde a gente vê grandes acidentes com perda de vida. Mas não é só vocês. A ANEEL nem se fala. A ANAC é brincadeira. Nós temos aí um serviço, depois que foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, quando ele privatizou, se criou essas agências reguladoras porque ia se terceirizar. E nós avançamos em algumas regiões, mas a grande parte das regiões, como na minha região, não se avançou. E as nossas estradas lá são rios. Daqui a pouco é ANTAC, que não tem nenhuma fiscalização. Vocês escutam e assistem de vez em quando barcos que transportam o número de passageiros acima. A Marinha do Brasil não funciona lá. Lá não existe. É uma realidade da Amazônia. Cada região tem uma realidade. Eu, por exemplo, a primeira vez que fui a Santa Catarina, esse jovem cidadão que está ao meu lado esquerdo era o governador. E naquele ano foi a maior enchente de Santa Catarina. Florianópolis ficou debaixo d'água. Eu era da União Nacional dos Estudantes e nós tivemos o congresso lá. Por isso que um camarada ontem foi votado, Engels, que era o parceiro do Marx, Engels, ontem foi votado lá. O Eduardo Gomes era o cara que mais torcia por o Engels ontem, o Conselho Nacional do Ministério Público ele foi votado. Mas desejar a vocês dois sorte e que a gente possa realmente prestar um pouco mais atenção a quem precisa do serviço. Não é quem ganha com o serviço. Quem ganha tem o direito de ganhar, é natural, trabalha, tem que ganhar. Mas a gente tem que olhar, isso foi criado, as agências reguladoras, foi criada porque antes era o Estado que cuidava dessa fiscalização. E nós precisaríamos de alguém para fiscalizar. Por isso que vocês têm um mandato de 5 anos para não ser pressionados por um governo que esteja. Para ter autonomia para poder fazer aquilo que é correto. E ninguém vem para cá se não tiver o mínimo do currículo para ser analisado pelos senadores. Então eu espero que vocês, dois jovens, que têm aí muito tempo de vida pública ou privada, conforme a escolha de cada um de vocês, possa contribuir, principalmente para o consumidor, para o cidadão que precisa desse serviço. O Senado é fundamental nessa parte. Queria que o senhor dissesse como é que está sendo essa negociação e o que o senhor espera como resultado. Em primeiro lugar, eu acho louvável a participação de alguns senadores com relação a propostas de modelos alternativos da PEC. Nós não conhecemos ainda o modelo do governo de transição e alguns senadores estão apresentando propostas muito bem elaboradas. Tasso Gereissati, Alessandro Vieira, José Serra, são boas propostas. Eu sou daqueles que acreditam que a PEC não é caminho único. Eu sempre achei e continuo achando que essa questão do auxílio, da primeira infância, das famílias, isso que diz respeito ao teto pode ser resolvido por medida provisória.
E tudo que não diz respeito ao teto, salário mínimo, por exemplo, pode ser resolvido por medida provisória, depois da posse do novo governo. Eu não acho que a PEC que está sendo proposta e discutida é o caminho único do país. Acho que isso antecipa um desgaste e não faz bem à circunstância que nós estamos vivendo agora. Acho que, por exemplo, essa amarração de 4 anos, né, que seja tudo amarrado para que aconteça em 4 anos, o auxílio e tal, o senhor não concorda com isso? Não é que não concorde, é que eu acho que tem caminhos alternativos que podem mais facilmente ser viabilizados, sem que se negocie absolutamente nada ferindo princípios. Por exemplo, quem defende a PEC como caminho único ou está absolutamente desinformado sobre o que aconteceu no Congresso no pós-impeachment ou está querendo desinformar.